Seja bem-vindo ao Matemática para Leigos. Na aula de hoje veremos multiplicação e divisão entre frações. Dentre as operações entre frações, a multiplicação é a mais simples. Veremos a partir de agora como realizá-las. Vamos então ao primeiro exemplo. 1/2 vezes 1/3. Como sabemos, em uma fração, o número de cima chama-se numerador e o de baixo, denominador. Para realizar uma multiplicação entre frações, basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Em outras palavras, multiplica-se o número de cima com o número de cima, número de baixo com o número de baixo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 3 é 6. Logo, o resultado da multiplicação entre a fração 1/2 vezes 1/3 é igual a 1/6. Vamos ao segundo exemplo. 2/3 vezes 1/5. Novamente, multiplica-se o número de cima pelo de cima, o número de baixo pelo de baixo. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. O resultado dessa multiplicação de 2/3 vezes 1/5 é igual a 2/15. Mas e se o número for negativo? Bem, o procedimento continua o mesmo. A única regra que precisa ser seguida é a regra de sinais. Então, você já deve conhecer a nossa tabela de regra de sinais. Negativo com negativo é igual a positivo. Positivo com positivo é igual a positivo. Negativo com positivo é igual a negativo. E positivo com negativo é igual a negativo. Para uma melhor memorização, você pode associar da seguinte forma: sinais iguais mais sinais diferentes menos. Quando é que a gente vai ter regra de sinais? Toda vez que tiver multiplicação, divisão ou dois sinais juntos. Quando é que os dois sinais estão juntos? Quando você tem esses casos: mais com menos, menos com menos e menos com mais. Nesses casos aqui você tem regra de sinais. Vamos então ao terceiro exemplo. -2/3 que multiplica 1/5. Realizando a multiplicação do numerador com numerador, denominador com denominador. Tenho regra de sinais? Tenho. Por quê? Porque aqui é uma multiplicação. Negativo com positivo, negativo. Lembre-se, toda vez que a esquerda de um número não tiver sinal, ele é mais. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 5, 15. Resultado da multiplicação entre a fração -2/3 vezes 1/5 é -2/15. Da mesma forma que o sinal de negativo apareceu no início, ele pode aparecer no fim. Vamos então ao nosso quarto exemplo.
menos 2 sobre 3 vezes menos 7 sobre 5. Perceba que eu preciso dos parênteses aqui quando eu tenho dois sinais juntos, para que seja feita essa separação. Então, negativo com negativo, positivo. 2 vezes 7, 14. 3 vezes 5, 15. Logo, o resultado da multiplicação entre as frações menos 2 sobre 3 vezes menos 7 sobre 5 é igual a 14 sobre 15. Note que a multiplicação entre frações é bem simples. Basta apenas multiplicar, como foi visto anteriormente, número de cima pelo número de cima, número de baixo pelo número de baixo. Passemos agora para a divisão entre frações. Um sobre 2 sobre 3 sobre 5. Essa estrutura representa uma divisão entre frações. Como já sabemos, uma fração é uma divisão, e essa barra horizontal maior representa o operador de divisão entre frações. Para visualizar melhor, vamos então copiar a primeira fração, trocar essa barra horizontal maior que representa o operador de divisão. Então, essa barra é trocada pelo operador de divisão, já que esse é o propósito dela, é isso que ela representa. E vamos copiar a última fração. Nesse momento, não foi feito conta nenhuma. O que foi feito foi apenas reescrever essa estrutura nessa. Por quê? Para que a gente possa visualizar a fração, a divisão entre frações de uma forma melhor. Como proceder nesses casos de divisão entre frações? Primeiro passo, copia a primeira fração. Troca esse sinal, esse operador de divisão, por multiplicação. E inverte a última fração. O que é inverter? É simples, é só copiar os números invertidos. O que está embaixo vai para cima e o que está em cima vai para baixo. E agora, só proceder da forma vista anteriormente no caso de multiplicação entre frações. Numerador com numerador, denominador com denominador. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 3, 6. Logo, o resultado da divisão entre as frações 1 sobre 2 por 3 sobre 5 é igual a 5 sobre 6. O que isso significa de fato? Significa que se você dividir 1 sobre 2, depois dividir 3 sobre 5, o resultado da primeira divisão dividido pelo resultado da segunda divisão vai ser igual ao resultado de 5 dividido por 6. Então, divisão entre frações, ela se torna simples a partir do momento em que você sabe que no final das contas você vai fazer uma multiplicação entre frações. Então, qual é a parte complicada? A parte complicada é você acabar se perdendo, se confundindo
na hora de inverter as frações, porque você precisa inverter para que o resultado dê certo. E você tem que saber que a inversão é apenas na última fração. A primeira você apenas copia. Vamos então a um segundo exemplo. 7 sobre 2 sobre 3 sobre 5. Essa é uma representação de frações, de divisão entre frações. Novamente, qual o procedimento? Copie a primeira fração. Primeiramente, vamos trocar essa barra horizontal maior, que representa o operador de divisão entre frações, pelo operador de divisão. Então, essa barra vira dividir, o operador de divisão, e copio a última fração, que é 3 sobre 5. E por último, basta apenas realizar o procedimento da troca do sinal e da inversão das frações, da última fração. Copio a primeira fração, troco o sinal de dividir por vezes e inverto a última fração. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. E agora realiza a multiplicação entre as frações. Número de cima com o número de cima, número de baixo com o número de baixo. 7 vezes 5, 35. 2 vezes 3, 6. Resultado da divisão entre as frações 7 sobre 3 por 7 sobre 2 por 3 sobre 5 é igual a 35 sobre 6. Vamos ao terceiro exemplo. Onze sobre 7 sobre 5. Note mais uma vez que o operador que representa a divisão entre as frações é a barra horizontal maior. Então essa barra diz que eu estou tendo uma divisão entre frações. E para que a gente possa visualizar de uma forma melhor, vamos trocar essa barra horizontal maior pelo operador de divisão. Copia-se então a primeira fração, que é 11. Quando não tem nada embaixo, tem 1. Essa barra horizontal, ela vira o operador de divisão. E copia a última fração, 7 sobre 5. Agora aplica o procedimento de resolução de divisão entre frações, copiando a primeira fração, 11 sobre 1, trocando o operador de divisão por multiplicação e invertendo a última fração. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vem para baixo. E basta agora apenas fazer as multiplicações. Número de cima com número de cima, número de baixo com o número de baixo. 11 vezes 5, 55. 1 vezes 7, 7. Se você se confundir na operação mental, como fazer a conta, o 11 vezes 5 mentalmente, você monta a conta e faz manualmente.
5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Vamos ao quarto exemplo. E com o número negativo, como proceder? O procedimento é o mesmo, apenas tem que ser feito a regra de sinal. Vamos então. 7 sobre 3 sobre menos 4 sobre 5. Para visualizar essa divisão entre frações, vamos representar de outra forma, trocando essa barra maior que representa o operador de divisão pelo operador de divisão. 7 sobre 3 dividido, então troca a barra maior, que é a barra horizontal, representando a divisão entre frações, pelo operador de divisão. Menos 4 sobre 5. Novamente, toda vez que tiver dois sinais juntos, você precisa colocar parênteses. Agora, realizaremos o procedimento. Copia a primeira fração, troca o sinal de divisão por multiplicação e inverte a última fração. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Basta apenas realizar a multiplicação. Positivo com negativo dá negativo. Quando eu não tenho um sinal à esquerda do número, eu tenho mais. Sempre lembre-se disso. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 4, 12. Resultado da operação, menos 35 sobre 12. Detalhe muito importante, eu vejo muito isso, muitas pessoas cometendo esse erro. Ela realiza essa regra de sinais, positivo com negativo, e depois ela realiza novamente com o número que está embaixo. Está errado. Se você fez essa operação de regra de sinal, essa operação morreu, já era. Você agora não tem mais essa operação para ser feita, porque você já fez. Recapitulando então o que foi feito: positivo com negativo, negativo. Isso é regra de sinal. Não tem mais regra de sinal porque já foi feito. Agora, o que é que sobrou para fazer as multiplicações? Número de cima com o número de cima, número de baixo com o número de baixo. 7 vezes 5, 35. 3 vezes 4, 12. Resultado final da operação, menos 35 sobre 12. Vamos agora fazer alguns exercícios. Letra A. Menos 3 sobre 4 sobre 5 sobre 6. Letra B. Menos 1 sobre 4 sobre 3 sobre 10.
Letra C. Menos 7 sobre 6 sobre menos 8 sobre 9. A partir de agora, pause o vídeo. Tente resolver essas questões você mesmo. Caso sinta alguma dificuldade, basta apenas voltar o vídeo e pegar a explicação novamente. Vamos à correção. Letra A. Menos 3 sobre 4 sobre 5 sobre 6. Primeiro passo, vamos então copiar essa estrutura de outra forma para que a gente possa visualizar melhor. Menos 3 sobre 4. Altera, troca essa barra horizontal que representa a divisão entre frações pelo operador de divisão e copia a última fração. Próximo passo, copia a primeira fração, troca o operador de dividir por vezes e inverte a última fração. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo e realiza a operação. Negativo com positivo, negativo. Lembre-se, se eu não tenho sinal à esquerda do número, eu tenho mais. 3 vezes 6, 18. Agora multiplica o número de baixo pelo número de baixo. 4 vezes 5, 20. Recapitulando. Regra de sinal, negativo com positivo, negativo. Multiplica o número de cima pelo número de cima, 3 vezes 6, 18. Multiplica o número de baixo pelo número de baixo, 4 vezes 5, 20. Resultado da operação, menos 18 sobre 20. Letra B. Menos 1 sobre 4 sobre 3 sobre 10. Realizaremos o mesmo procedimento visto na letra A. Copie a primeira fração, altera a barra horizontal maior que representa a divisão entre frações pelo operador de dividir e copia a última fração. Ah, sou obrigado a fazer isso? Não. Lembre-se, isso é feito apenas para que você veja de uma forma melhor. Mas se você já sabe fazer direto, pode fazer, sem problema algum. Segundo passo, copia a primeira fração, troca o operador de dividir por vezes e inverte a última fração. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. E por último, realiza a multiplicação entre as frações. Número de cima com número de cima, número de baixo com o número de baixo. Tenho regra de sinais? Tenho menos aqui. Negativo com positivo, negativo. 1 vezes 10,
10. 4 vezes 3, 12. Resultado da operação, menos 10 sobre 12. Vamos então à última letra, a letra C. Menos 7 sobre 6 sobre menos 8 sobre 9. Realizo o procedimento que já conhecemos. Copio a primeira fração, menos 7 sobre 6. Troco a barra horizontal maior, que representa a divisão entre frações, pelo operador de dividir, e copio a última fração. Lembrando que, como eu tenho a fração é negativa e eu vou ter dois sinais juntos, que é o de divisão e o de menos, eu tenho que pôr entre parênteses. Realizaremos agora a regra da divisão entre frações, copiando a primeira fração, trocando o operador de dividir por vezes e invertendo a última fração. O que está embaixo vem para cima, o que está em cima vem para baixo. Feito isso, basta apenas realizar a multiplicação entre as frações. Tenho regra de sinais, tem menos aqui e tem menos aqui. Negativo com negativo vai dar positivo. 7 vezes 9, 63. 6 vezes 8, 48. Resultado da operação, mais 63 sobre 48. Por hoje é só e até a próxima aula.